Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral no Pré-Vestibular Comunitário São José e também sou professor de História Geral no Pré-Vestibular Intensivo Poderoso. Hoje a gente vai dar aí continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai falar especificamente sobre Roma Antiga. Hoje o slide ele vai estar aí trabalhando um pouquinho mapas mentais, então vai estar um pouquinho reduzido e a gente vai ver o que a gente consegue trabalhar aí com vocês. Antes da gente ir para a aula, aproveita esse momento para curtir o vídeo, comentar, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque isso ajuda muito a gente que está produzindo conteúdo a colocar o vídeo em evidência e fazer com que ele chegue em outras pessoas. Perfeito? Tendo feito isso, vamos para a aula. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Roma, antes de tudo, a gente precisa entender a linha temporal, né? Como ele se divide, como ele se articula. Então é importante a gente destacar que a monarquia em Roma começa do ano 750, se dá ao ano 509 a.C., e a partir do ano 509 ao ano 27 a.C., a gente estabelece aí uma república. Além disso, do ano 27 a.C. ao ano 476 d.C., nós classificamos como império. Portanto, cronologicamente, a gente vai dividir a linha temporal de Roma em três partes: monarquia, república e império. Perfeito? Tendo feito essa comparação, ou tendo colocado isso para vocês, vamos falar um pouquinho aí sobre o mito fundacional, ou que a gente considera muito importante sobre a formação de Roma, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa classificar o seguinte: o mito fundacional é uma coisa que acontece em qualquer país, em qualquer região, em qualquer tempo histórico, né? Muitas explicações para a formação de um determinado reino, para um determinado poder, para um determinado povo, ele vai se dar para as explicações mitológicas, para as explicações ligadas à religião, para as explicações ligadas a coisas que a gente não consegue explicar 100%. Roma não foge disso, né? Roma ele vai se dar a partir do momento que você vai ter dois bebês abandonados, Rômulo e Remo, tá? Eles vão ser filhos de uma rainha latina chamada Reia, que é de um reino chamado Alba Longa, né? Isso aí existem várias discussões, né, sobre a formação do reino de Alba Longa, mas isso eu não vou entrar tanto no mérito. Esses dois bebês vão ser, segundo a tradição romana, filhos de Júpiter com Reia, ou seja, o deus supremo do Olimpo, ou da categoria de divindades dos povos romanos. E esses indivíduos vão ser abandonados pelo rei naquele momento, né? Você vai ter esses dois bebês que são gêmeos sendo lançados no rio Tibre, e eles vão acabar sendo encontrados aí por uma loba, criados, entre mil aspas, né? Eles vão ser cuidados dessa loba, vai amamentá-los, até que eles sejam encontrados por um camponês que vai levá-los para casa, vai cuidar, vai ensinar eles a caçar, a guerrear, enfim, né? Eles vão crescer, e a partir desse crescimento eles vão ter ciência futuramente de que são descendentes dessa Reia e vão tomar o poder daquela cidade, daquele reino, e dar para o rei de direito, né? Enfim, né? Tendo feito esse resumo, a gente vai perceber que Rômulo e Remo vão decidir não permanecer nessa cidade e vão construir aonde eles habitavam, onde eles foram encontrados, né? A tentarem formar o seu novo reino, sua nova cidade. Eles vão construir um muro ao redor deles, lembrando que Roma são são povos, né, e cidades ligadas a muitas montanhas, né? Então o mito fundacional vai dizer que Rômulo e Remo eles vão procurar um desempate, né, uma forma divina de se escolher quem seria esse exato rei. Rômulo vai ir para o Monte Palatino, e Remo vai subir o Monte Aventino em busca de um presságio, em busca de um sinal. Remo vai encontrar 6 aves
que aí alguns relatos dizem que são abutres, enfim, isso não entra no mérito, e Rômulo vai encontrar 12, e isso significaria que esses indivíduos seriam reis, né? Para eles, na visão deles, na visão de Remo, ele seria o rei, na visão de Rômulo, ele seria o rei. O que acontece, né? Você vai ter uma divisão muito forte ali entre os sectários, tanto de Remo como Remo e Rômulo, e a partir dessa divisão, né, a gente vai ver que Rômulo vai construir uma espécie de... vai cavar um buraco, enfim, que só quem pudesse passar ali, né, ou melhor, quem passasse daquele buraco não poderia desafiá-lo como rei, não poderia sobreviver, logo deveria morrer. Então Rômulo vai, a partir disso, né, Remo, ele vai ficar revoltado, ele vai partir para cima do Rômulo, ele vai ir ao encontro do Rômulo, Rômulo mata o seu irmão e acaba se tornando o primeiro rei de Roma. Inclusive, o nome da cidade de Roma vai ser em homenagem a Rômulo, né? Então é importante a gente destacar que isso é um mito fundacional, que vai ter uma discussão muito aprofundada na historiografia sobre uma verdade total sobre o fato, ou se vai ser apenas um fato isolado, né? Uma coisa que apenas acontece. Mas segundo a arqueologia, a gente pode dizer o seguinte, que muitos elementos que foram contados nas histórias e nos mitos ligados a Roma foram checados pela tradição e alguns foram confirmados. Outros vão continuar aí nessa obscuridade ou nessa escuridão aí de informação. Mas a gente pode afirmar que grande parte do que foi dito pode e talvez seja uma verdade. Vou falar então, para a gente entrar no processo de monarquia decente, a gente precisa falar como vão se formar essa cidade, né? Como essa cidade se forma. Primeiro, ela vai ser baseada em aldeias, e essas aldeias vão ter as suas construções feitas por argila. Suas paredes vão ser feitas de palhas e ramos para dar uma certa ligadura, uma ligação entre esses processos para construir uma parede decente. A gente vai perceber que as cidades de Roma vão ser pequenas, vão ser bem diferentes das cidades gregas. E por que eu falo isso, né? Existem várias diferenças e semelhanças, mas que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor no final do vídeo, que aí a gente pode apontar algumas diferenças e algumas semelhanças sobre Roma, né? O quanto que essas cidades vão ser pequenas, humildes, e não tão suntuosas, tão bonitas quanto as cidades gregas ou as cidades etruscas que viviam ali naquele momento, ou que viveram e antecederam os povos romanos. As aldeias que vão formar Roma vão ter uma grande influência externa, principalmente pelo contato que esses povos têm com os povos faliscos, que viviam ao lado, ou melhor, à margem direita do rio Tibre, e a partir disso um grande contato. Tá? A gente precisa especificar, e aí já entra um pouco como a monarquia vai se estabelecer ao longo dos anos, mas que vai ser importante o processo de formação dela ali no período que vai dar aí a formação dessa monarquia. Ela vai se estabelecer como uma monarquia baseada numa economia que é muito voltada para a agricultura, para a pecuária e principalmente para o comércio que está se desenvolvendo. Então, esse comércio vai estar baseado principalmente nas trocas com seus vizinhos, nas trocas comerciais. Lembre-se, essa questão ligada à monetização, a questão ligada a dinheiro, a moeda, não era tão comum no mundo antigo quanto é nos dias que nós estamos vivendo. Tá? A partir do século VII, a gente vai ter várias modificações aí no âmbito da Roma, mas eu vou destacar apenas um, que é o comércio. A gente pode encontrar vários objetos que vão vir da região norte do rio Tibre e do sul da Etúria, que vão destacar para a gente vários vestígios de vasos de cerâmica que tinham muita influência dos vasos gregos e de uma influência coríntia, né? Vasos que são ligados a formações de vasos gregos, jônicos, áticos, e nos fins do século VII e nos inícios aí do século VI a.C.
Uma observação importante é que isso vai mostrar uma relação muito forte entre Roma e as outras cidades para além do Lácio, né? Para além da onde a região que vai se formar Roma, onde você vai ter uma forte influência da cultura grega sobre a cultura romana ou sobre a cultura ali que esse povo está se formando. Uma relação importante aí é a relação de Roma com o Lácio. Tá? Isso não está especificado no mapa mental, mas é importante que vocês entendam. Por que essa relação vai ser muito forte? Devido à sua posição geográfica, porque a Roma fica situada no vale do rio Tibre, né? E vale, lembre, é sempre a parte mais baixa de uma região. Roma ela vai ter nesse cenário uma grande vantagem, pois ela vai conseguir fazer uma realização de comunicação com todas as suas regiões vizinhas por vias naturais, ou seja, pelos rios, né? Pelas estradas, enfim. Em especial com a Magna Grécia, que vão ser as colônias que foram colonizadas pelos gregos no sul da Itália e principalmente com a Etúria. Um contato cultural e a recepção de influências vai ser muito forte também nessa relação de Roma com Lácio. Por volta de 550 a.C. a 475, os etruscos tornam-se base das ligações no Lácio, tornando Roma uma grande força, intensificando as conquistas futuras. Ou seja, Roma vai ter uma relação muito forte com as outras regiões, principalmente por terem uma grande ligação com a Etúria, né, com os etruscos. E a partir disso, consolidando cada vez mais esse contato cultural e essa recepção com as influências culturais desses outros povos. E aí, para a gente falar, a partir disso, a gente pode falar também da sociedade romana, que vai se formar ali no período da monarquia, baseada em 5 polos, né? E aí eu vou especificar cada um para vocês. A gente tem em primeiro lugar, os patrícios, que a gente pode colocar como os grandes proprietários de terra, a elite dessa sociedade, essa elite que vai mandar politicamente também, então é importante que vocês entendam isso. E esses patrícios vão ter sempre o direito às melhores terras e vão ditar e eles vão ditar e exercer as leis, né? São graças aos patrícios que você vai ter a formação de um senado, né? A formação das leis em Roma. Então é importante, por classe social, e falando disso, dessa função social dos patrícios aí no mundo romano. Os clientes são clientes, né, obviamente, mas um pouco parecido com o conceito que a gente tem de cliente hoje, mas cliente seria aquele que vai prestar serviços aos patrícios, né? Aqueles que são submissos a esses indivíduos. Perfeito? São livres, tá? Isso é importante destacar. A gente vai ter os plebeus, que a gente pode colocar e classificar eles como os indivíduos que vão possuir as terras menos férteis de Roma, e eles vão ficar às margens das decisões políticas, porém eles eram livres, né? Eles têm nada vezes nada é nada, mas eles têm uma coisa importante que é a liberdade. Um outro caso de classificação social são o que a gente considera aí e vai chamar de libertos. O que são os libertos? São os ex-escravos que foram alforriados pelo seu dono. E aí, entenda alforriados pelo seu dono como uma diferença grotesca e brutal com relação ao mundo grego, em que esse conceito de alforria não existe. Né? No mundo grego, você é escravo, você permanece escravo. Tá? A não ser que você tenha ali, como aconteceu com as leis de Solon, essa revogação da escravidão por dívida, mas isso é outra questão. Esses escravos podem ser alforriados pelo seu dono e poderiam comprar a sua liberdade. Ou seja, no mundo romano, você poderia se tornar um liberto, né, esse escravizado, de 3 formas. E aí eu vou acrescentar essa terceira forma porque lá na frente não vai ter tempo de falar. A primeira forma é o benefício, né? O seu dono, o seu patrão, ele vai te dar a liberdade porque você fez coisas importantes, porque você trabalhou bem, porque ele gostou de você. O segundo caso é o caso de você conseguir comprar a sua
liberdade, ou seja, no mundo romano você poderia ter os seus próprios bens e a partir de ter os seus próprios bens você poderia comprar a sua liberdade. Isso é um fator diferencial, por exemplo, que vai influenciar lá no mundo de história do Brasil a ideia que se tem lá no período minerador de que esses escravos guardavam ou roubavam parte do ouro para que eles pudessem comprar a sua alforria, mas isso é uma discussão um pouco mais lá na frente. E a outra forma é a partir de gladiadores, né? Você vai lutar para ter a sua liberdade, então isso também é um outro ponto. E o quinto estágio dessa sociedade é o que a gente denomina de escravos. Olha, a gente falou muito sobre os libertos, mas os escravos e os libertos fazem grande parte, tanto os plebeus, libertos e os escravos, fazem parte da maior quantidade de indivíduos dessa Roma, né? E você vai entender isso futuramente e o motivo que isso vai se dar. A monarquia, ela acaba quando os patrícios assumem o poder e vão implementar a república em 509. Antes disso, eu preciso falar de duas coisas muito importantes, tá? Que são os órgãos políticos. A gente vai ter dois órgãos políticos na Roma que vão estabelecer para a gente grande parte do que a gente conhece hoje ou tem noção da nossa política brasileira. Por exemplo, a formação do Senado. O Senado, no mundo romano, ele é formado por 300 indivíduos que vão ter a função de discutir os assuntos públicos da sociedade, os assuntos públicos de Roma. Grande parte desse Senado, ou melhor, todos os indivíduos que participam daquele Senado no período monárquico, no período da monarquia, são patrícios, tá bom? Esses indivíduos, grande parte deles o são patrícios. Então o Senado tinha essa função de discutir os assuntos públicos da cidade, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. E aí eu quero que você assista ao filme Pompeia e você vai perceber um pouco a figura e a função de um senador no mundo romano. Tem um personagem nesse filme que é interessante que vocês analisem. Então, assista o filme Pompeia e depois diga para mim o que você achou. Pode comentar nos comentários, que eu vou estar atento para os seus comentários. Vamos para o próximo conteúdo. Vamos falar então um pouquinho de república. Tá? Eu disse que a república ela vai começar quando os patrícios instauram lá em 509, né? Enfim, eles dão meio que um golpe. Além do Senado ditar ou discutir os assuntos públicos, era o Senado que era responsável por escolher os próximos representantes. Então você acaba entendendo o porquê que os poderes do Senado ele acaba fazendo com que esses indivíduos vão para uma república. No período da república, tá, é importante a gente entender o seguinte: você vai ter a ampliação dos poderes do Senado, o Senado acaba se tornando cada vez mais forte, e lembre-se, se esse órgão ou se esses órgãos são feitos ou são presididos pelos patrícios, quem vai acabar ganhando mais poder? Os patrícios. Então, com a ampliação dos poderes do Senado, a gente vai ter a criação de uma república oligárquica. Lembre-se, sempre que você pensar em república oligárquica, tenta trazer para o Brasil lá por volta do século XX. Né? O que é a república oligárquica ou república velha no Brasil? É um governo de poucos. Então, oligarquia tem a ver com um governo que é de poucos indivíduos. Logo, esses órgãos da república, em sua maioria, vão ser comandados pelos patrícios. E isso vai gerar uma tensão muito, muito, muito forte entre patrícios e plebeus. Perfeito? Então isso vai gerar um conflito social muito grande. E aí a gente pode perceber que isso vai ter uma influência, por exemplo, no movimento que vai ser liderado pelo Tibério e pelo Caio Graco, em que, em suma, propunham uma reforma agrária para garantir o meio de sobrevivência de quem não tinha trabalho, principalmente essa noção de que, olha, a terra é importante, se eu tenho terra para produção, isso vai fazer com que eu sobreviva, que eu tenha condições de pagar os meus impostos, de poder ajudar a sociedade. E isso é uma coisa importante. A gente vai perceber que também no período da República, a noção do patriciado vai entrar em declínio, né? Os patrícios, ou a classe que denomina patrícios,
vai desaparecer um pouquinho e vai surgir uma nova classe, que vai ser o aparecimento dos noblitas. Noblitas vem e vai dar origem, melhor dizendo, à palavra nobreza, né? Que aí no mundo romano ele dependia de ter o quê? Uma ascendência de uma magistratura, que se chama magistrado cural, e ter uma condição financeira que lhe caiba. Então é muito comum a gente fazer essa relação. Olha, tá uma nobreza, né? Uma nobreza por quê? Porque tem condição financeira e porque é elegante, porque vive num lugar importante. Então, no mundo antigo, essa nobreza vai ser cunhada aí a partir de um magistrado. Perfeito? É na República também que você tem a ampliação da hegemonia no Lácio, devido à Liga das Nações Latinas, que vão empreender várias lutas, em princípio defensiva contra os vósticos, élcos e hérnicos, né? Isso aí vai gerar o que a gente chama de expansionismo. Mas vamos por partes, tá? Uma coisa importante é que na República você tem alguns órgãos representativos muito importantes, ou que a gente vai chamar de órgãos políticos. O Senado a gente já falou, então é importante a gente destacar que o Senado vai ganhar muita força, por isso em primeiro. A Assembleia Centuriata. O que é a Assembleia Centuriata? Ele vai ser um grupo de militares que vai ali eleger as magistraturas, determinar as leis em geral, né, as várias leis que vão estar surgindo, e vão apreciar as sentenças de morte. Lembrando que lá no período monárquico a gente tem um órgão que parece com isso, que se chama Cúria, que vai ser formado pelos militares e eles vão ser responsáveis por analisar as leis que são aprovadas ou vetadas pelo rei. Né? Então, lá no período monárquico você tem a Cúria, né? E no período republicano você tem a Assembleia Centuriata, né? Que vai ser responsável por fazer tudo isso. A gente tem as magistraturas, e aí cabe a ideia de cônsul, a ideia de várias outras magistraturas que são criadas ali no período romano, que não cabe a gente ficar falando tanto aqui. Dá uma pesquisada, não é muita coisa, e é importante que vocês tenham pelo menos uma mínima noção disso. Tranquilo? Algumas conquistas importantes nesses conflitos sociais que estão acontecendo e pulando aí e purulando no mundo romano. A gente tem o tribuno da plebe, ou seja, você vai acabar tendo representantes da plebe ou dos plebeus no Senado, então você vai, a partir dessa lei e dessas disputas e conflitos sociais que estão acontecendo, uma tentativa de diminuir um pouquinho esses conflitos, colocar mais representatividade dos plebeus no Senado, né? Então você vai ter alguns ou um representante do plebeu no Senado, haja visto que as grandes magistraturas eram ocupadas pelos noblitas ou pelos patrícios, como a gente colocou aqui. Tá? Uma das outras conquistas mais importantes é o que a gente chama de Lei das 12 Tábuas, que ocorre ali por volta de 450 anos antes de Cristo, e vai ter ali os primeiros códigos romanos de leis escritas. Então a gente percebe que está ali caminhando basicamente em Roma o que aconteceu na Grécia, por exemplo. Né? A lei da Canuleia, que estipula o fim da escravidão por dívida. A lei da Poetélia Papíria, né, que vai permitir o casamento entre classes sociais, entre patrícios e plebeus. E lembre-se, isso é um problema, porque no mundo romano você tem essa permissão, porém ele não acontece tanto. Né? Só que no mundo medieval, por exemplo, plebeus e nobres nunca vão se casar, não poderiam se casar e nem ascender socialmente. Então a gente percebe que é uma lei que aconteceu, que fez porque tem exceções, porém não acontecia com tanta frequência. A gente vai ter aí um expansionismo muito forte, esse expansionismo ligado principalmente às guerras púnicas, que vai ter a derrota dos romanos em Cartago, mas que vai ter aí a criação do Mediterrâneo em Mare Nostrum. O que é Mare Nostrum? Mare Nostrum, do latim, significa o mar é nosso. Nessa ideia de que o Mediterrâneo cada vez mais vai ser tomado ou precisaria ser dominado pelos romanos. Ou seja, tudo o que acontece aqui em Roma acontece no mar Mediterrâneo, porque quem está dominando são os romanos. A partir disso, você tem uma crescente importância dos generais na política romana.
Tranquilo? Uma coisa importante que eu preciso destacar é que, além disso, a economia vai se consolidar muito forte e ligada à agricultura. Os cereais, as vinhas e a oliveira vão ser muito importantes para a construção da economia romana como ela vai se tornar. Então, a gente vai ter pequenos proprietários de terra que vão cultivar, né, seus próprios alimentos. Tá? E isso é importante a gente destacar. E você vai ter os grandes proprietários de terra produzindo muito. O que o Estado vai fazer? Ele vai denominar o que a gente chama de ager públicos. O que é o ager públicos? É o que a gente fala, que vai ser usado até hoje, mas no período romano vai ser o uso cedido de um pedaço de terra pelo Estado aos membros de uma comunidade, que em sua maioria vão ser terras, tá? E tornarão propriedade do Estado. Ou seja, o Estado ele vai dar a cessão de um espaço, de um pedaço de terra, para alguns proprietários, para que eles possam produzir. Só que a administração daquele pedaço de terra não é feita pelo pequeno proprietário, e sim pelo Estado. Mas as rendas que eram revertidas ali naquele pequeno espaço vão ser feitas para quem? Para o povo romano, ou seja, aquela localidade é um ager públicos, ou seja, aquilo é do povo, aquilo é nosso. Então isso é importante destacar. Tranquilo? Com isso, você tem o despovoamento do campo, um aumento das profissões de artesãos e de pequenos comerciantes e dos clientes, manufatura e o centro comercial, né? Você tem a produção de manufaturas e centros comerciais. A mão de obra livre ela vai continuar existindo em Roma, porém, você vai ter aí uma escravidão muito ascendente, além de uma classificação censitária muito forte. Vamos falar agora desse finalzinho aí do período romano. Vamos falar agora, propriamente, do finalzinho do período republicano, para ingressar um pouquinho e falar bem pouco sobre alguns pontos importantes sobre o Império e a sua crise. O que acontece? No final da República, os generais vão ganhando muita força, como eu disse lá, com as formações, com as disputas que se terão no mundo romano, principalmente na questão militar, né? A ideia de se expandir. A gente vai formar o que a gente chama de triunvirato. O que é o triunvirato? São 3 líderes, grande parte deles, ligados ao exército, à marinha, enfim, né, a marinha da época, que vão tentar colocar ali Roma num estado mais tranquilo, de paz, porque elas vão estar vivendo aí um período de guerra civil. O primeiro triunvirato, que vai ter 3 líderes importantes, que vão ser chamados Pompeu, Crasso e César, né? César de 59 a.C. Tá? É uma disputa entre esses 3, que Júlio César vai sair vitorioso, ele vai se consolidar como líder. As lutas vai ficar entre Pompeu e César, tá? E o Crasso ele acaba sendo uma figura que fica um pouco distante ou à margem dessa discussão. Mas a luta vai ficar entre Pompeu e César, onde César ele vai sair vitorioso. Além dele sair vitorioso, ele vai dominar regiões que Roma desejava muito, né? As regiões que a gente conhece hoje como a Espanha, que vai ser a Espanha, a Gália, parte aí da região que a gente conhece como França, esses países aí, o Egito, né? O Egito de Cleópatra, enfim, a Britânia, que a gente conhece hoje como a Grã-Bretanha, e a Ásia Menor, né? A parte ali da região da Turquia, de Coríntio, enfim, né? Essas são as regiões que ele vai acabar dominando. Isso vai gerar um conflito, né? Essa centralização na figura de César, tirando cada vez mais a força política dos povos, ou melhor, das classes sociais ligadas aos patrícios, vai fazer com que gere conflitos sociais, né? E um conflito muito forte dentro do próprio exército. Isso vai gerar uma dificuldade muito grande do César de governar.
devido a essa grande forma dos patrícios de governarem durante muito tempo, César ele vai ser derrubado, para não dizer assassinado, e aí a gente lembra a frase célebre que todo pai, todo avô, que tio vira pra gente e fala, né? Até tu, Brutus. Ou seja, a figura de Brutus, o braço direito aí do filme do César, né? A figura do braço direito de César, o traindo, é muito problemático. Então isso acaba gerando aí o fim do governo de César, o primeiro aí, entre aspas, líder muito carismático de Roma. Tá? O segundo ponto é o segundo triunvirato, marcado aí entre Marco Antônio, Lépido e Otávio. E lembre-se, nesses triunviratos, apenas 2 vão se destacar. Nesse caso, Lépido ele fica também à margem da discussão. Uma coisa importante destacar, Pompeu vai ser um indivíduo que vai dar nome à cidade de Pompeia. Então a gente acaba entendendo um pouquinho aí dessa luta e disputa. Tá? Marco Antônio é um grande general. Né? Marco Antônio, se eu não me engano, teve um envolvimento com Cleópatra, posso estar errado. Teve uma paixão por Cleópatra, enfim. E Otávio vai ser aí o sucessor político, o sucessor e parente de Júlio César, né? A gente vai perceber que Otávio, né, a partir da morte de Júlio César, ele acaba reivindicando esse lugar como herdeiro de César, e isso acaba dando muita vantagem, principalmente pelo fato de Júlio César ser muito querido entre a população romana. Otávio ele vai ganhar muita força, apesar de não ser um grande general, porém Otávio vai sair mais forte desse momento do que Marco Antônio, e Marco Antônio perde o lugar aí para Otávio, Otávio se tornando então esse líder do início do Império. Otávio ele vai assumir o poder em Roma em 27 a.C., e com isso vai se dar aí o início do Império Romano. Otávio, a partir da sua tomada de poder ali no período da República, ele vai centralizar, ele vai tornar esse lugar mais a sua cara, né? Otávio vai trocar o seu nome de Otávio para Augustus, e lembre, o nome Augustus no romano significa o enviado dos deuses, o que vai gerar um conflito muito forte quando o cristianismo se adentrar e enraizar dentro do Estado romano, porque o cristianismo pressupõe uma única divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa ideia de trindade, mas enfim, isso é uma outra discussão. E Augusto vai se tornar um imperador. No período de Augusto, a gente vai ter o que a gente chama de Pax Romana. O que é Pax Romana? Do latim, a paz romana. Tá? Essa ideia do império vai se tornar aí o fim da Guerra Civil, com Otávio, com Otávio assumindo o governo de Roma. Ele vai aí se tornar o grande nome do Império. Esse período ele vai ser marcado por uma paz gerada principalmente pela centralização política e esse autoritarismo que vai ser marcado aí a figura do imperador. Então, Otávio ele também vai se destacar por uma política que é utilizada até hoje, que é a política do pão e circo, né? Essa ideia de que eu preciso dar entretenimento e comida para a população para que ela esqueça o autoritarismo, para que ela esqueça os problemas que estão acontecendo dentro da cidade, dentro do país. Tranquilo? O século II em Roma, ou século II antes de Cristo, Roma ele vai atingir o auge do expansionismo, ou seja, ele vai alcançar tudo o que ele poderia alcançar, e isso vai favorecer muito aí Roma. Tá? Porém, esse expansionismo exacerbado, esse crescimento extenso de Roma, vai gerar algumas crises e uma decadência do Império. Tá? A primeira crise que ele vai gerar é a crise do sistema escravista. Lembre-se, com a lei lá que você tem, com a lei que abolia a escravidão por dívida, você acaba tendo uma única forma de conseguir escravos: a escravidão por guerras. Ou seja, o Estado ele tem que cada vez mais promover guerras para que ele conseguisse mais o quê?
mão de obra. Se eu cresci muito, eu não tenho mais para onde crescer, eu não tenho mais aonde conseguir escravos, significa que a minha quantidade de escravos ela diminui ou ela cresce? Obviamente ela vai diminuir. E pelo fato dela diminuir, esses indivíduos vão acabar gerando uma crise de produção. Porque os escravos que estão ali não vão conseguir dar conta de tudo ou de toda a estrutura que essa sociedade precisa. E lembre-se, grande parte da população de Roma naquele momento era feita e composta por escravos. Então a gente já tem um problema. A gente tem vários indivíduos em forma de escravos, que eles precisam de mais escravos para fazer essa manutenção, porque escravo ele se rebela, ele morre, ele fica doente, ele passa fome. Então isso acaba gerando aí um problema muito grande, porque eu preciso de mais trabalhadores para que as coisas aconteçam de forma que eu queira. Um outro fator importante dentro dessa crise do sistema escravagista, ou do sistema escravista, é a noção que a gente vai ter lá quando a gente fala sobre revoltas dos escravos, a figura também de Espartacus, né, que vai ser um gladiador, enfim, toda essa discussão que se tem aí da revolta desses escravos para que conseguissem liberdade. Também composta aí no filme, ou apresentada pra gente no filme O Gladiador. Então assista o filme e você vai ter uma noção muito forte disso. Um ponto importante é a invasão dos povos bárbaros. E aí eu coloco entre aspas 2 lugares. A palavra invasão e os povos bárbaros. Primeiro, que invasão só poderia ser considerada nesse momento se não houvessem os processos de migrações. Muitos dos povos que são considerados bárbaros pelos romanos, grande parte deles vieram antes do fim do Império Romano morar e conviver com a população romana pacificamente, como o caso dos francos, que futuramente, lá por volta do século 4, 3 depois de Cristo, vão aceitar aí serem batizados e cristianizados. Né? Outros povos também da mesma forma. Porém, a gente tem, obviamente, aí os povos que vão agir com mais violência, que vão fazer saques, que vão destruir. E é importante a gente destacar que bárbaro aqui não está ligado a uma figura que é inculta, mas as discussões voltadas para a noção do que não faz parte da minha população. Esse indivíduo é bárbaro não porque ele é apenas incivilizado, ele é bárbaro porque ele não faz parte da minha população, do meu povo, da minha cultura. A gente precisa destacar o seguinte, a palavra bárbaro, tanto no grego quanto no romano, tem relação àquele indivíduo que não fazia parte da cultura e da população que ele estava. Então era considerado bárbaro quem não habitava as regiões que eram dominadas pelos romanos. Tá? Então, bárbaros aqui tem essa relação, além de serem considerados a partir do século XX, né, fazendo uma ligação com povos que são incultos, violentos, truculentos. Então, a conotação de bárbaro ganha um outro sentido com os anos. Além dessas invasões bárbaras, o que a gente pode colocar também como migrações, um fator muito contundente a isso é a divisão do Império Romano. Né? A gente vai lembrar que o Império Romano era tão grande que, devido a essa extensão territorial da cidade de Roma, parte dessa sociedade que ficava no Ocidente, ela vivia de uma forma diferente, ela falava, ela agia, ela tinha costumes, ela tinha jeito de lidar com política que era completamente diferente das regiões que viviam ao Oriente. Então, por exemplo, um fator que eu posso apontar aqui para vocês, que é muito expressivo e fica mais fácil de dizer. Quando você tem a separação entre as igrejas de Roma e as igrejas da Turquia, a gente tem uma noção muito forte do que? Pensa comigo. A igreja cristã católica, ela tem uma forma de lidar, mas a questão ortodoxa é outra. Os dogmas são diferentes, a forma de lidar com a fé é diferente. E isso não se vale apenas na religião, na política, na economia também se deu dessa forma. Então, a partir do ano 395 d.C., o imperador Teodósio vai decidir dividir o império em dois, o Ocidente e o Oriente. O Ocidente tendo como capital Roma e o Oriente tendo como capital Constantinopla.
Perfeito? A partir desse momento, o Império Romano se divide em dois, onde você tem um imperador em Roma e um imperador no Oriente. Tranquilo? Difícil? Nem um pouco. A partir desses vários problemas, dessas decadências, a gente tem uma descentralização econômica. A partir dessa descentralização econômica, você tem um aumento do campo, porque lembre-se do cercamento dos campos, vamos colocar nesse sentido, né? Mas o arrendamento seria várias localidades onde você vai poder plantar, cultivar, né? Enfim. E a partir disso, você tem um processo de ruralização desses indivíduos que estão saindo de cidades que estão sendo invadidas pelos bárbaros e vão cada vez mais vir para onde? Para fora da cidade. Vão se ruralizar. E isso é importante a gente destacar, né? Isso é muito interessante. Principalmente, isso vai acontecer principalmente por esse vazio político que vai ser deixado aí pelas várias sucessões de tronos consequentes, né? Vários tempos sem indivíduos que os governem. Então isso vai ter um problema. Tendo esse vazio político, né, não vai ter quem faça o equilíbrio entre as classes sociais. Então isso vai gerar muita revolta, porque vários indivíduos vão se sentir prejudicados. Então você vai ter inúmeras revoltas camponesas e fazendo isso um processo de ruralização. No ano 476, você vai ter exatamente a queda do Império Romano do Ocidente e, a partir disso, o fim do período antigo. Né? Não só do período antigo, mas também do Império Romano como um todo. Isso só vai ser marcado, isso só vai ser demonstrado que Roma acabou e que ela deixou continuidade nos tempos posteriores, quando a gente entrar em Idade Média. Por quê? Porque algumas características que vão ser geradas dessa crise vão se perpetuar dentro do mundo medieval, como, por exemplo, o processo de ruralização e a ideia de autossuficiência. Esses indivíduos saem da cidade, vão para o campo e passam a produzir por si só os seus próprios produtos. Perfeito? Então tá aqui o mapa mental completo. Se você quer ter acesso a esse mapa mental, recomendo a vocês a seguirem o perfil do nosso querido amigo Léo, que se chama lá História Desenhada, que é nosso colaborador aqui do canal. Ele tem postado vários vídeos muito interessantes de assuntos muito variados, né, mais variados possíveis aqui no canal. Então segue lá o Instagram dele, tem vários mapas mentais legais. Eu achei bem legal trazer esse em mapa mental, pensando principalmente que eu participei da produção desse. Então dá aquela moral lá no Instagram do... Então, quero dizer para vocês nesse momento, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Aproveita esse momento para seguir a gente nas nossas redes oficiais, no meu Instagram pessoal, @AndréAraújoJR, e no meu Instagram profissional, que é @inch.andrearaújo, que é o Instagram aqui do canal. Siga também o perfil do História Desenhada, @ahistoriadesenhada, e curte, comente, compartilhe esse icônico projeto muito bom e que tem ajudado muita gente. Além disso, eu vou aproveitar esse momento para dizer para vocês: curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, aproveita também para se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente demais a continuar produzindo e incentiva aí outras pessoas a estudarem. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Beijo, tchau, e até o nosso próximo vídeo, no nosso próximo conteúdo, com a nossa próxima aula. Beijo, tchau.